Ok, pessoal, de novo aqui. O outro vídeo eu percebi que ele ficou meio baixo, o microfone deveria estar mais alto. Dá pra ouvir, tá? Então eu vou deixar como tá, mas eu vou pro outro com vocês já aqui. Pessoal, eu vou gravar então, como eu falei, essa playlist. São vários conceitinhos, né, que a gente vai somando. Então são videozinhos mais curtos, né? A gente vai somando que vão ser usados depois para resolver atividades, né, estudar, tudo isso. Eu vou falar um pouquinho para vocês hoje sobre o conceito de polissemia. Ela é muito importante, esse conceito, né, ele é muito importante em textos em geral, mas especificamente em textos literários, tá? Textos literários, isso aqui é muito importante. Então, eu vou falar um pouquinho com vocês agora sobre isso. Então, o que seria polissemia, né? A palavra polissemia quer dizer justamente vários sentidos. Então, coisas que têm vários sentidos, dois ou mais sentidos, né? É o que a gente chama de polissêmico. Então reparem, pessoal, a polissemia ela tem um sentido, a própria palavra é polissêmica, tá? Então a polissemia é polissêmica, ela tem vários sentidos. Mas via de regra a gente pode classificar em uns dois sentidos distintos, né? Um fenômeno mais simples, então quando uma palavra, por conta de uma ambiguidade, de um fenômeno, como a gente viu antes, né? Como o fenômeno das palavras homônimas, ele pode ter um duplo sentido. Isso é muito usado, por exemplo, em tirinha, tá? E depois eu vou mostrar para vocês que essa palavra tem um sentido mais amplo, quando a gente lida, por exemplo, com textos mais densos. Então, filosofia, textos de filosofia, né? Textos de ciência, dessa ciência mais teórica, muitas vezes, e principalmente literatura. A literatura ela é muito polissêmica, tá? Então, poemas, principalmente, são muito polissêmicos. Letras de música, mas aí a polissemia já no outro sentido. Vamos ver um pouquinho disso aí agora. Reparem o seguinte, essa tirinha aqui, né? Ela é uma tirinha de comédia. Tem dois carinhas, um tomando uma coisa aqui, né? Um chega e pergunta, o que você está tomando? Aí o outro fala, chuta. O cara pega e chuta mesmo, né? O copo dele. Então é óbvio, é uma brincadeira, né? Ele fala em chuta no sentido de adivinhar. E o rapaz aqui e o outro de azulzinho entende que é para chutar mesmo, né? Ele pega e chuta o copo. É uma brincadeira, né? Com duplo sentido. Essa expressão aqui, ó, chuta. Nesse contexto aqui ela ficou ambígua. Lógico que ela não ficou ambígua, né? Mas a gente pode falar que ela é ambígua. Ou seja, ela teve um duplo sentido. Obviamente que qualquer um de nós aqui entenderia, né, o que seria o chuta aqui. Mas a ideia aqui, a brincadeira é que o rapaz não entendeu, né? Ele levou no sentido literal da palavra e não no sentido figurado. E chutou mesmo, né? Chutou o copo. Isso aqui é uma forma de polissemia. Várias tirinhas, né? Aqui a gente tem uma tirinha, dois pinguinzinhos, né? Um pergunta o que foi, o outro fala nada, nada. Aí vem uma orca e tá quase comendo o pinguim, ele repete que nada, né? E a orca vai lá e come o pinguim. É óbvio que o nada pode se referir à palavra, ao substantivo, né? Quando a gente fala, não é nada, né? Não é coisa alguma. E pode se referir ao verbo nadar, aqui ele estava falando para o outro nadar, né? E o outro entendeu que não era nada. Polissemia, de novo, né? uma espécie de ambiguidade aqui dentro do contexto. Ficou ambígua, né? Essa expressão nada e gerou essa polissemia. Então é feita uma piada em cima disso, da brincadeira. A mesma coisa aqui, uma outra tirinha. Sabe jogar damas, meu caro Isaías? Um rapaz pergunta aqui, um senhor pergunta. Aí o jovem responde, certamente, senhor. Ele pega e atira a mulher, né? Jogar damas aqui, obviamente, tem o sentido de disputar uma partida, né, daquele joguinho de dama. E o rapaz entendeu que era para arremessar a senhora aqui, né? Você arremessou a dama. Jogou a dama, né, literalmente. Ou seja, de novo, pessoal, aqui essa coisa da ambiguidade, né? Dentro de um contexto em que uma expressão soa ambígua, eles fazem uma piada com isso. Também polissemia. Essa seria a polissemia no sentido mais estrito, né? Duplo sentido. Por exemplo, ou sentido triplo, né, ou mais sentidos, a mesma palavra. A gente tem a polissemia no sentido mais amplo, que é aquela polissemia que a gente vai estudar muito, ou ver muito, em alguns textos, e na arte no geral. Vou mostrar para vocês aqui um exemplo disso. Esse é um quadro de um pintor alemão, do romantismo alemão, né, chamado Caspar Friedrich. É um pintor muito importante do romantismo alemão. Ele tem uma obra chamada Andarilho, né, que é muito famosa. Essa pintura aqui eu particularmente acho muito bonita. Ela se chama As Fases da Vida. Aí a gente pensa, ok, a gente vê pessoas na praia, a gente vê barquinhos, né? E depois a gente percebe que isso aqui é cheio de sentidos meio que ocultos na própria pintura.
Por exemplo, o quadro se chama As Fases da Vida. A gente vê aqui duas crianças brincando, mais uma adolescente, são todos filhos, né, desse pintor. Aqui seria o pintor de costas, tá? Já bastante velhinho. E tem esse rapaz aqui que é o sobrinho dele, provavelmente o sobrinho dele. A gente tem aqui menina, crianças, né, de uns 6, 7 anos, a moça um pouquinho mais velha, um homem, né, de uns 45 anos, e um velhinho. Quando a gente vai olhar os barcos, percebam nos barcos, né, eles estão todos saindo de perto do mar, tá? Eles estão saindo do mar para ir viajando para o horizonte. E eles estão em distâncias diferentes do horizonte, ó, distâncias diferentes da praia. Então eu tenho 2 barquinhos pequenininhos perto da praia. Reparem as crianças aqui, ó, é como se esses barcos pequenininhos representassem as 2 crianças. Eu tenho um barco também bem próximo da costa, e uma adolescente aqui, né, que pode representar, esse barco pode representar adolescente. Eu tenho um barco, mas lá bem longe, que pode representar o senhor aqui, né, o homem. E tem um barco lá quase tocando o horizonte, que pode representar, o que deve representar nessa obra, o pintor. Então percebam, pessoal, como os barcos, além deles mesmos, eles representam outra coisa. Isso é uma figura de linguagem, nós vamos ver depois, que a gente chama de alegoria, né? A alegoria significa literalmente representar outra coisa. Mas reparem como essa figura aqui, ela transforma o quadro em uma polissemia. Tá? Os barcos não significam apenas eles mesmos, eles significam outras coisas. Né? Então a linha do horizonte, por exemplo, por que aquele barco está tão longe? A gente sabe que o pintor pintou esse quadro aqui um pouquinho antes de morrer, alguns anos antes de morrer. Estava quase no final da vida dele. Então essa linha do horizonte como aquilo que vai separar aquilo que a gente vê daquilo que a gente não vê. O horizonte é literalmente, né, aquilo que separa o que a gente vê daquilo que a gente não vê. E na pintura aqui é aquilo que vai separar a vida da morte. Né? Então essa linha que vai separar a linha da vida da linha da morte. Então, olha como esse quadro tem vários sentidos. Tá? Vários sentidos, os objetos nele têm vários sentidos. O crepúsculo, né? O pôr do sol, a gente sabe por conta do céu vermelho. Ou seja, o final do dia também representando o final da vida. Então essas coisas sempre, essa pluralidade de sentidos nessa obra aqui que é muito importante. A gente vê também isso muito, eu não vou me alongar muito aqui, para não ficar muito longo o vídeo. A gente vê muito isso na poesia, pessoal. Tá? Por exemplo, esse aqui é um poeminha de um autor chamado T.S. Eliot. Eu separei um trechinho para vocês, eu vou ler só um pedacinho aqui. Ó. Ele diz assim, ó, nós somos os homens ocos, os homens empalhados, uns nos outros amparados, o elmo cheio de palha e de nós. E continua, né? Essa expressão homens ocos é muito interessante. Porque ela tem um sentido, vamos dizer assim, poderia ter, né, um sentido mais literal, e ela soa como disso, né, uma pessoa que não tem nada por dentro, né, uma coisa oca, uma coisa que não tem nada dentro dela. Seria oco, não é maciço, é oco. Né? Qualquer objeto que não tenha nada dentro dele é uma coisa oca. Então tem um pouco esse sentido, e ao mesmo tempo tem um pouco um sentido figurado nesse poema aqui. Né? Imagina uma pessoa sem conteúdo, uma pessoa vazia, uma pessoa que não tem nada a oferecer. Então ela vai adquirir esse duplo sentido. Tá? Tem mais uma partezinha do poema aqui que é interessante. Ó. Aqueles que atravessam de olhos retos para o outro reino da morte nos relembram se algo há, não como perdidas almas violentas, mas apenas como os homens ocos, os homens empalhados. Agora, olhem essa expressão aqui. Ó. Olhos que não ousam encontrarem sonhos no reino do sonho da morte, estes não se revelam. Lá os olhos são a luz do sol sobre a pilastra despedaçada. Os olhos são a luz do sol sobre a pilastra despedaçada. Isso aqui, gente, tem muito sentido. As pessoas, cada um que lê esse poema, muita gente que entende muito de poema, lê esse poema, entende isso aqui de forma diferente. Porque o próprio verso possibilita isso. E ao mesmo tempo que ele tem vários sentidos, ele não tem um sentido muito claro. Eu, por exemplo, eu leio isso aqui, quando ele fala lá que ou seja, no reino da morte, os olhos são a luz do sol sobre a pilastra despedaçada, eu entendo isso como uma referência a não haver ninguém lá. Ou seja, não haver olhos mesmo, né? Não haver ninguém que veja. Algumas pessoas entendem diferente. Ou mesmo que entendam parecido comigo, né? Eles formulam diferente. Então, quando o verso dá essa possibilidade, quando o poema dá essa possibilidade de a gente interpretar uma coisa de várias formas diferentes, e ao mesmo tempo não tem um sentido muito específico, isso aqui também é uma forma de polissemia, gente. Tá? E, aliás, uma polissemia bem rica. Tá? A gente vai ver muito isso na música, na literatura, na arte, na pintura, como a gente viu antes. Tá bom? Eu acho que essa era a última. Tem mais um aqui, mas eu vou pular esse aqui, pessoal, tá? Vou pular o último aqui. Então é isso. Esse é um videozinho sobre polissemia, para vocês entenderem o que seria polissemia. Nós vamos usar muito esse conceito durante as aulas, tá? Então vocês têm de saber.
Eu vou pausar aqui, pessoal, e vou para o próximo vídeo. Quem quiser acompanha ali a playlist, ok? Tchau, tchau.